E aí, pessoal, eu sou o Smiley e estamos começando mais um episódio aqui do nosso programa De Olho no Futuro. O programa que vai te ajudar a fazer sua escolha na sua carreira profissional. A cada programa, nós vamos conversar, te trocar uma ideia com um profissional para, quem sabe, dar aquela inspiração para você fazer a escolha certa. Então, bora lá? Vamos começar? E a nossa convidada de hoje, ela é jovem, mas ela já é recém-mamãe. Além disso, ela é formada em Direito, vou até ler aqui porque é muita coisa. Formada em Direito, ela é sócia no escritório de advocacia, é árbitra de uma corte de conciliação, presidente na Comissão de Direito Imobiliário e até o ano passado, ela era presidente da Comissão da Advocacia Jovem da OAB. Quanta coisa, eu esqueci alguma coisa? Não. Estamos aqui então com a doutora Tatiane da Mata, que vai contar para a gente um pouquinho hoje sobre a trajetória profissional dela. E como que foi, doutora Tatiana, para poder chegar até hoje, no estado que você está como advogada? Foi fácil? Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentá-lo, agradecer imensamente o convite, cumprimentar a cada um de vocês que assiste aqui nesse canal. Esse projeto é de extrema importância porque muitas vezes nós não temos ideia sobre qual caminho seguir. E poder trazer sobre as experiências de cada profissional, com toda certeza, auxiliará em cada um de vocês nas escolhas das trajetórias profissionais. E sobre a minha trajetória na advocacia, assim como a maioria das pessoas que começam a faculdade de Direito, eu sempre tive muita dúvida sobre qual caminho seguir. A verdade é que a faculdade de Direito, ela oferece um leque de oportunidades, seja na área pública, seja na área privada. Então, é natural ter esse sentimento de dúvida, de insegurança, porque, querendo ou não, nós somos muito jovens para decidir um futuro profissional ali em tão longo prazo. É verdade. Então, durante a minha faculdade, eu fui experimentando as diversas possibilidades que o direito pode trazer. Estagiando em órgãos públicos e tive a oportunidade de estagiar na advocacia. E quando eu estagiei no escritório, ali eu tive certeza que é a minha vocação, advogar. E eu estagiei e tive a oportunidade de entrar como associada nesse escritório e, posteriormente, entrei para a sociedade. Então, é natural sentir essa insegurança de qual área escolher dentro do direito, porque, de fato, são muitas oportunidades. E ali descobri que nasci para advogar. Uhum. Inclusive, você falou sobre a questão do estágio, desse voluntariado, dessa coisa prática. Você acha isso importante, então, para a decisão de uma carreira? Bom, um conselho que eu sempre dou para todo e qualquer profissional ali do direito é estagie. Estagie em órgãos públicos, estagie na advocacia privada e quando você entrar para um escritório, também estagie em diversas áreas. Por exemplo, direito previdenciário, direito imobiliário, porque a advocacia, ela é abrangente. Então, temos diversas áreas dentro da advocacia e cada área ali exige alguma habilidade diferente do advogado. Uhum. Então, por exemplo, um advogado que atua dentro do direito previdenciário, que são pessoas mais idosas. Ele precisa ter empatia com o cliente, ele precisa ter um linguajar mais facilitado para que o cliente entenda. Ele tem que disponibilizar tempo para ter esse atendimento personalizado com o cliente. Da mesma forma, o direito de família também exige essa empatia. O cliente, ele demanda a confiança desse advogado porque ele abre ali uma vida pessoal para aquele advogado. Já, por exemplo, no direito imobiliário, que é a minha área de atuação, é uma área mais objetiva. É contratual, então não tem tanta demanda com o cliente, eu não tenho tantas reuniões com clientes. Então, são habilidades diferentes dentro de diversas áreas do direito. Então, por isso é importante que você advogue em diversas áreas, para que você veja ali qual você gosta mais de atuar e verificar realmente ali qual a sua vocação. Entendo. E assim, com tanto leque, um leque tão grande de opções assim, com certeza deve surgir desafios. E quais são os desafios que mais vêm na sua mente quando você lembra da sua carreira? Bom, eu quero falar não só dos meus desafios, mas os desafios da Jovem Advocacia. Eu, quando fui presidente, há 3 anos, fui presidente da Comissão da Advocacia Jovem. O que é essa comissão? Cuidar daqueles profissionais que têm até 5 anos de inscrição, ou seja, o início da carreira desses profissionais. E ali eu vivenciei de perto os desafios que eram meus e passaram a ser de todos. Como, por exemplo,
A faculdade, ela nos prepara muito para o direito material, para o direito processual, mas ela não nos ensina a advogar, a gerir um escritório. As pessoas precisam entender que advogar é empreender. E, querendo ou não, nós precisamos trabalhar essas habilidades correlatas para advogar bem. Então, por exemplo, eu preciso ter noção de financeiro, de gestão de escritório, quais sistemas eu posso utilizar, como atender um cliente de forma diferenciada, sobre marketing, como eu posso trabalhar o marketing a meu favor, como prospectar clientes, como precificar meu trabalho, minha hora de trabalho. Então, tudo isso, que é a prática da advocacia, nós vivenciamos ali no dia a dia. Então, essa é a realidade. E esses são os maiores desafios. Como trabalhar essa prática da advocacia, como trazer clientes para o escritório, como aprender essas habilidades correlatas, porque hoje um advogado que ele peticiona bem é mais do que obrigação. Ele precisa mais, ele precisa atender um cliente de forma com que esse cliente se sinta confiante para te contratar, você tem que cobrar bem pelo seu trabalho. Então, são habilidades que você precisa aprender e você só aprende na prática. Então, eu acredito que esses são os maiores desafios do início de carreira. Bacana. Inclusive, eu acredito que não fica só na graduação, né? Você vai aprendendo isso no decorrer da sua trajetória, né? Eu sempre falo que qualquer profissão, aliás, que você escolher, você nunca para de estudar. Você precisa estar em constante atualização, em constante movimento. A vida é movimento. Então, para que você cresça dentro da sua carreira profissional, é preciso se atualizar, estudar e estar em movimento. E quando fala em direito e desafio, doutora Tatiana, me vem na minha mente, logo de imediato, a temida prova da OAB. Como é que é isso? É difícil mesmo? A prova da OAB não é fácil. Se você olhar o percentual de aprovação, é em média 30%, então não é uma prova fácil. Mas se você passa ali a faculdade estudando, se você ao final da faculdade se dedica a estudar aquelas matérias e também, na hora que chegar no momento da prova, tenha calma, vá com segurança, porque a maioria das pessoas às vezes não passa por nervosismo. Então, vá com calma, se você sabe a matéria, passa. Então, confie ali no processo. Entendo. Então, tá certo. Então, fiz a minha graduação, passei na prova do AB. E o mercado de trabalho para o advogado hoje em dia, como é que ele está? Hoje, no Brasil, nós temos mais de 1.400.000 advogados e em Goiás, mais de 60 mil advogados ativos. Não são poucos advogados dentro do nosso país. Então, se eu falar que o mercado de trabalho não está saturado, eu estaria mentindo. Só que o mercado de trabalho está saturado para toda e qualquer profissão. Nós temos diversos profissionais, diversas pessoas. Então, é fato que o mercado está saturado, mas eu acredito que ele não está saturado para quem tem um olhar diferenciado, para quem estuda, para quem traz inovação para a advocacia. Então, seja dentro de uma área que é comum dentro do direito, por exemplo, previdenciário, que já está há anos, como áreas novas que vêm chegando para a advocacia. Tudo precisa ser regulamentado dentro do direito. Tudo precisa. Então, é importante que você fique atento às áreas que vêm adentrando no nosso mercado. Por exemplo, energia, o direito de energia vem crescendo dentro do estado de Goiás. Tem o direito tecnológico, tem o direito societário, por exemplo, para cuidar das startups. Então, ficar de olho nessas demandas diferenciadas. Só que não só isso. Seja qual área você escolher. Se você trabalha bem, se você traz uma inovação ali, seja no atendimento ao cliente, seja na sua advocacia, se você pensa fora da caixa, se você traz soluções diferenciadas para o seu cliente, você não só resolve o problema dele, como antecipa os problemas dele, com toda certeza você se destaca ali no mercado de trabalho. Sim. Então, ele não está saturado para quem faz diferente. Quem estuda e que se atualiza, Exatamente. Né? Isso é muito bom. E se você pudesse dar um conselho, lá no inicinho da sua graduação, com a visão que você tem hoje, que conselho que você se daria? Então, tudo que eu passei, todos os meus erros e acertos são a soma da Tatiane de hoje. Então, eu precisei passar por tudo que eu passei para ser quem eu sou. Mas se eu pudesse dar um conselho para a Tatiane
lá do passado, o que eu falaria para ela é tenha calma e paciência. Nós estamos em uma era de muita ansiedade, de querer as coisas muito rápido, de achar que começamos hoje e amanhã já colhemos os frutos, e não. As coisas, a nossa profissão, toda e qualquer profissão, demanda tempo, demanda maturação e demanda plantio. É importante entender isso para que você não frustre ali durante a caminhada, para que você entenda que há plantio, mas que também há colheita. Só que é preciso deixar um pouco essa ansiedade de lado e entender que as coisas vão acontecer e o conselho que eu falaria para ela é valerá a pena. Então, tenha calma. Tá certo. Inclusive, você até me contou em off, aqui nos bastidores, que um dos medos que você tinha era de falar em público. Eu acho que medo de falar em público pode ser o medo de muitas pessoas. Como que você fez para poder driblar isso? Porque uma advogada não pode ter medo de falar em público, né? Exatamente. Eu sempre fui extremamente tímida, reservada, e eu sempre achei que a advocacia não era para mim. Todos falam, não existe advogado tímido, e de fato, advocacia e timidez não caminham juntas. Uhum. E quando eu escolhi a advocacia, eu era bem de trás dos bastidores, do peticionamento, mas com o tempo eu percebi que se eu não melhorasse essa habilidade minha, eu estaria ficando para trás na advocacia. E simplesmente mergulhei de cabeça e fui entrando em diversos projetos que me obrigavam a falar em público. Uhum. E como tudo na vida, quanto mais você faz, mais você aperfeiçoa e toda habilidade é trabalhada. Então, comecei a me colocar em desafios dentro da advocacia, em falar em público, em palestrar, em discursar. E fui trabalhando essa habilidade e hoje eu posso dizer que eu não sou mais tímida, né? Pelo contrário. Então, é importante que, independentemente de qual habilidade precisa ser trabalhada, que quanto mais você faz, quanto mais você pratica, você aperfeiçoa aquela determinada habilidade. Então, hoje eu sou outra pessoa, mergulhei de cabeça para aprender a oratória, que é essencial na vida do advogado. E, igual eu mencionei, essas habilidades correlatas, elas são essenciais para te diferenciar ali no mercado. Uhum. Então, se eu for uma advogada quieta, uma advogada que não conversa com um possível cliente, como que eu vou prospectá-lo? Então, é importante trabalhar essas habilidades para que você se destaque e saia ali da zona de conforto, da caixa, e comece a destacar no mercado. Que excelente dica, né? Muito treinamento mesmo. E, para você, hoje, que conselho você daria para os jovens que estão aí indecisos, que não sabem o que escolher, que não sabem para que lado ir, no sentido de carreira profissional? Que sugestão você daria? É importante entender que não é fácil escolher um futuro quando consideramos que estamos extremamente jovens para escolher uma profissão para o resto da vida, um curso. Então, é natural sentir essa insegurança. Mas quando você conversa com pessoas de diversas áreas, você entende o que cada um faz, você começa a saber se você tem vocação ou não para aquilo. Então, é importante conhecer essas diversas áreas que você pretende atuar, para saber qual curso você quer escolher ali para a sua vida profissional. E por isso esse projeto é tão importante. Porque conversar com diversas áreas e entender o que cada uma faz, quais são os estudos para aquilo. Então, por exemplo, eu não gosto de ler. Então, direito não é minha praia, eu gosto de exatas. Então, pensaremos em um curso voltado para essa área. Então, é importante entender o que você gosta para escolher bem ali o seu curso e ter uma trajetória profissional que, além de te fazer feliz, que você realmente permaneça ali por muitos anos. Isso mesmo. Então, queremos agradecer muito, viu, doutora Tatiane, pela disponibilidade, por você ter vindo até aqui. Queremos agradecer em nome da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, porque, com certeza, uma contribuição dessa não tem valor. Obrigado mesmo. E também queremos agradecer você, que é ouvinte, que está nos ouvindo aí, e queremos convidá-lo também para poder curtir o nosso canal, seguir o nosso canal, dar o seu like, mandar esse link para aquele coleguinha que você sabe que está meio indeciso ainda, não sabe para qual carreira ele vai escolher.
Faça isso, dê essa sugestão para ele, assistir, nos acompanhar, porque semana que vem, inclusive, nós vamos falar com outro profissional, também gabaritado, para poder ajudar você a se decidir sobre o que você vai fazer na sua carreira profissional. Queremos agradecer a sua atenção e até semana que vem.